Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje a gente vai conversar sobre o que é a faixa preta no Kung Fu. A faixa preta é o último estágio de evolução de um artista marcial. Pelo menos é assim que a maioria das pessoas enxerga. Na realidade, a faixa preta ela é uma adição bem nova no Kung Fu e no mundo das artes marciais, porque ela é uma invenção do século XX. Mais ou menos ali no final do século XIX, século XX, Jigoro Kano ele vai criar o sistema de faixas, só que ele vai usar isso no judô. A partir desse momento, o sistema de faixas é exportado para o mundo ao mesmo tempo em que as artes marciais japonesas elas vão se popularizando no ocidente. Então, o que você vê é que um costume de um professor japonês, ele acabou se popularizando no mundo inteiro e agora virou um lugar comum nas artes marciais. Por isso que quase todas as artes marciais costumam usar o sistema de faixas para organizar suas graduações e níveis. Tem várias vantagens. Você tem um incentivo psicológico para os seus alunos, você tem uma facilidade de verificar o que é que cada aluno sabe. Quem já deu aula sabe que isso é muito importante, especialmente se você dá aula para grandes grupos. Então é muito bom você olhar para o seu aluno e já saber exatamente o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer. Então as faixas elas se tornam muito importantes na vida do artista marcial contemporâneo, justamente porque elas são muito comuns. Agora, é importante lembrar que a faixa preta, apesar dela ser um nível avançado nas artes marciais, ela não é a última faixa. Pelo menos ela não significa que o aluno ele já aprendeu tudo. Cada escola, cada mestre, professor vai ter uma visão diferente do que é que significa ser um faixa preta. Por isso que aqui na Bravo Kung Fu, a nossa ideia é de que um faixa preta é aquele que já vivenciou bastante do método de aprendizado e agora ele consegue aprender por conta própria. O que acontece? Na minha perspectiva, a faixa preta ela é um marco na história de um artista marcial e na realidade qualquer artista, porque é um nível de excelência que você chega em uma determinada arte, seja ela marcial ou não. Tá? Então quando você chega lá na faixa preta, você não aprendeu tudo, mas você já criou condições de aprender muito mais por conta própria. E isso é tão verdadeiro, especialmente nas artes marciais, que muitos alunos avançados eles vão se emancipar do seu mestre quando chegam na faixa preta ou em graduações mais altas. Não que eles vão se desligar do seu mestre, mas que eles vão buscar um novo caminho, seja criando sua própria escola, seja descobrindo novas habilidades, além daquelas que ele já aprendeu, ou então ele também pode criar um novo estilo de luta, de combate, enfim. Você vai ver que a partir do momento que você se torna um faixa preta, você ganha bastante autonomia. Nas dinâmicas de aula, isso é refletido também. Por quê? Porque o aluno faixa preta, ele em geral, ele vai precisar de menos atenção do professor. Não porque o professor não se importa com ele, mas simplesmente porque o professor já espera dele uma determinada autonomia. Como na arte marcial chinesa, essa relação entre mestre e discípulo, ela é muito parecida com a relação de pai e filho nessa estrutura, né? Então a estrutura da família marcial, ela é muito parecida com a estrutura da família tradicional chinesa. Então você tem essa expectativa de que o seu filho, o seu discípulo, ele crie essa autonomia. Por isso que quando você tem um filho e aí você cria ele, você não cria o seu filho para ele ser sempre dependente de você como pai, como mãe, como responsável. Você vai criar o seu filho para ele ser uma pessoa autônoma. E nas artes é a mesma coisa. Um mestre, ele quer um discípulo, alguém que vai levar essa arte para frente. E levar a arte para frente significa modificar algumas coisas, significa preservar outras. Enfim, cada arte vai ter sua própria regra e parâmetros para você definir como deve ser o comportamento ou as habilidades de um faixa preta. Tá? Dito tudo isso, por que é tão difícil que alguém chegue na faixa preta? Então a gente está falando não só de arte marcial, mas a gente está falando de qualquer arte. E a faixa preta aqui, ela é um nível avançado nessa arte. Um nível que ele é avançado o suficiente para você reproduzir o método de ensino que foi aplicado em você mesmo. Ou seja, para você conseguir aplicar o método que o seu professor aplicou em você, sem precisar necessariamente do seu professor, para você ganhar autonomia. E isso é o conceito principal quando a gente pensa na faixa preta.
Agora que a gente viu o que é a faixa preta no Kung Fu, a gente vai explorar um pouco mais de por que é tão difícil chegar na faixa preta. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve para você poder receber aí as novidades, tá? A ideia é que a gente vai fazer uma série de vídeos nas próximas semanas que vão explorar esse tema e aí você vai entender por que é tão difícil se tornar um mestre em qualquer arte. Não é uma coisa que afeta só o Kung Fu ou então só as artes marciais, mas é algo que afeta quando você quer desenvolver a maestria em qualquer habilidade, qualquer arte que seja, tá bom? Então corre lá, deixa aí o seu like no vídeo se você gostou e se inscreve no nosso canal para você receber as notificações, beleza? Então a gente se vê no próximo, até mais!